Hebreus, capítulo de número 2, versículos 16 ao 18, terminando hoje o capítulo 2 de Hebreus, tema a descendência de Abraão. Hebreus 2, 16. Vamos ler com reverência a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Quando nós olhamos, aleluia, para Cristo Jesus, pela fé que nos foi dada, nós, aleluia, olhamos para aquele Pai que é 100% Deus e que se fez 100% homem. Que coisa maravilhosa, Senhor, é meditar nessas coisas. Porque como homem, Jesus passou por tudo que nós passamos, para fortificar nossa fé, para que nós tenhamos e saibamos o quanto Ele é bom para nós. Ele se colocou nessa condição de servo, na condição, aleluia, de chorar, na condição de ser tentado, de ser provado, tudo para que as palavras que ele fala aos seus discípulos possam ser para nós reais e verdadeiras, palavras de vida eterna. Nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele realmente venceu, aleluia, glórias a Deus, glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Pedro fala, cheio de fé, não há outro nome dado na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso irmão, aleluia, aquele que se fez igual a nós, a mesma natureza, amém? Para que nós possamos ter fé em Deus, fé na bondade de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus por nós. Ele nunca nos abandona. Obrigado, Pai. Fala conosco nessa noite. Fala através da Tua palavra, Senhor. Edifique e fortalece a nossa fé. Aleluia. Que nós possamos compreender, aleluia, porque Cristo se fez carne. Porque Ele passou por tantas coisas. Para que nós não venhamos a errar. Para que nós não venhamos a falar aquilo que não condiz com a Tua palavra. Mas mais do que isso, Senhor. Não apenas para a defesa da fé evangélica, mas para que nós, ó Pai, possamos ter forte alento, aleluia, na nossa caminhada aqui neste mundo, na carreira que o Senhor nos proporcionou. Ó Pai, aumenta a nossa fé, fala conosco através da Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, amados irmãos, irmão Gabriel, aleluia. Hoje, como eu já falei, nós estamos terminando o segundo capítulo da carta aos Hebreus, não é? E nesse capítulo, fazendo um pequeno resumo, amém, desse capítulo, o escritor de Hebreus nos apresenta e mostra que Jesus Cristo é nosso irmão, amém? Além de Senhor. Ele é Senhor, mas Ele também é nosso irmão, amém? E assim, Ele, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos enche de fé, amém? É Deus nos dando fé, amém? Para que possamos servir a Ele, Jesus, com maior devoção e mais voluntariamente, amém? É isso que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está fazendo conosco, está enchendo o nosso coração de fé. Ele não é somente o Senhor de vocês, vocês não são somente escravos, porque quando a Bíblia fala de Senhor, está falando de um Senhor de escravos. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo.
Mas ele é mais do que um senhor de escravos. Ele é nosso irmão. Ora, sabedores disso, amém, nós vamos servir a ele como escravos, amém, com mais devoção e mais voluntariamente. É como José, amém? José do Egito, ele tipificava quem? A Cristo. Ora, ele, José, como governador do Egito, o cargo em que Deus o colocou, ele era senhor de seus irmãos, ou não? Ele era senhor. Ele dominava sobre seus irmãos, os filhos de Jacó, amém? Ele era senhor até do seu próprio pai, como governador do Egito, amém? Mas ele nunca os tratou como servos. Essa é a diferença, amém? José era governador, amém? E senhor sobre os seus irmãos, mas ele nunca os tratou como servos, mas sim como irmãos, os protegendo e suprindo, amém? Os irmãos dele se colocaram, aqui estamos nós como seus servos, amém? Perdoa o mal que te fizemos. E José, aleluia, os trata como irmãos. Não temam, amém? Deus, amém, transformou o mal que vocês fizeram em bem, e com isso salvou muita gente, aleluia. Não temam, porque vocês estão seguros debaixo do meu governo, amém? José os tratou como irmãos, mesmo depois do grande mal que causaram a ele, amém? Vendendo como escravo. José, aleluia, como governador, nunca, aleluia, para a glória de Deus, porque tipificava Cristo, os tratou, aleluia, como escravos, mas como irmãos, os protegendo, suprindo. Ora, irmãos, se José fez isso, mais excelente é quem? Jesus Cristo do que José, amém? Pois Cristo suportou não o pecado dos irmãos simplesmente, amém? Mas Cristo suportou a ira santa de Deus Pai, aleluia, contra o pecado de todo o seu povo imputado a ele. Jesus é mais excelente que José, amém? Ele suportou a ira santa de Deus Pai contra o pecado de todo o seu povo, que foi imputado a ele. E mesmo depois de alcançados por graça, eu e você, irmãos, e toda a igreja de Cristo, tantos que já dormem no Senhor, como aqueles que estão vivos hoje e aqueles que crerão, os eleitos que virão a crer, mesmo já salvos, mediante a fé, continuamos pecando, falhando diante do nosso Senhor. Mas ele nunca nos lança fora, porque ele não é apenas Senhor, ele é também nosso irmão. Então ele nunca nos lança fora, antes nos trata como seus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Podemos confiar naquilo que a Escritura fala. Jesus é nosso Senhor, mas ele também é nosso irmão. Somos da família de Deus. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Posto isso, irmãos, para edificação da nossa fé, vamos ao texto de hoje. Vamos para o versículo de número 16. Amém? O versículo de número 16 diz bem assim: pois ele, falando de quem? De Jesus. Amém? Pois ele, amém? Evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então o texto diz bem assim: pois ele, Jesus, evidentemente não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, traça essa comparação. Você vai ver que no capítulo 1 ele faz uma comparação entre os anjos e Jesus Cristo. Mas aqui ele vai fazer uma comparação entre os anjos e o seu povo. Amém? E ele faz isso, né? Essa comparação entre o povo de Deus, seus eleitos e os anjos, para deixar claro os benefícios e a honra, amém? Que Cristo nos comunicou quando se humilhou, revestindo-se da nossa natureza, coisa que ele, Jesus, jamais fez em favor de anjo algum. Amém? Então, essa comparação é para que
fica evidente para nós qual foi tamanha honra e benefício, amém, que ele nos proporcionou ao se revestir, a se humilhar, amém, se revestindo da nossa natureza. Amém? O amor de Jesus Cristo, ou melhor, o amor que Jesus Cristo, nosso Senhor e irmão, demonstrou ao se humilhar pelo seu povo, é incondicional, é grandíssimo, sem fim. E disso nenhum anjo jamais foi alvo. Amém? Isso é maravilhoso. Vou repetir: o amor de Jesus Cristo, ou melhor, o amor que Jesus Cristo, nosso Senhor e irmão, demonstrou ao se humilhar, amém, pelo seu povo, é incondicional, é grandíssimo, não tem fim, e disso nenhum anjo foi alvo. Aleluia. Preste atenção, irmãos, porque algo deve ficar bem colocado aqui. Porque alguém pode pensar assim, que fomos tratados diferentes, né, dos anjos, porque afinal somos melhores do que os anjos. Amém? Ah, não, nós somos, né, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Por isso nós fomos tratados diferente dos anjos. Ledo engano. Amém? A questão aqui não é essa, no contexto de Hebreus. Não estou negando que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque a Bíblia deixa clara isso. Amém? Mas o contexto aqui não é esse. Amém? Ledo engano quem pensa que o escritor de Hebreus está falando isso. O fato de Jesus Cristo nos preferir aos anjos não teve como base nossa excelência, e sim a nossa miséria. Amém? Nós não éramos excelentes, ao contrário, éramos miseráveis. Amém? Os anjos não precisavam, mas nós precisávamos. Estou falando dos anjos eleitos. Amém? Os anjos não precisavam, mas nós precisávamos. Estávamos na miséria. Amém? Estávamos em pecado. Não há qualquer razão para acharmos que somos superiores aos anjos eleitos, exceto o fato de que o nosso Pai Celeste nos concedeu soberanamente maior benevolência em razão de sermos carentes dela. Vou repetir: não há qualquer razão para acharmos que somos superiores aos anjos. Não é isso que o escritor de Hebreus está falando. Amém? Exceto o fato de que o nosso Pai Celeste nos concedeu soberanamente maior benevolência em razão de sermos carentes dela. Amém? E isso para que os próprios anjos eleitos pudessem contemplar tamanho amor de Deus pelo seu povo. Então os anjos que não foram e não tiveram essa honra, amém? Eles contemplam o amor de Deus pelo povo de Deus, por miseráveis pecadores, e se deleitam nisso. É o que, por exemplo, está lá em Lucas capítulo de número 2. Abre lá. Amém? Que coisa linda. Os anjos não foram alvos disso. Amém? Jesus não se humilhou por eles. Jesus não precisou socorrê-los, mas ele socorre aqueles que são miseráveis pecadores. Amém? Se humilhou por eles, pelo seu povo. Amém? E os anjos então, aleluia, se maravilham desse amor de Deus pelo seu povo. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 13 e 14. Olha que coisa linda. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 13 e 14. Podemos ler, amém? Do 11, ó. E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ele continua: e isto você virá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitadas em manjedoura. Ou seja, ele se fez carne. Amém? O verbo se fez carne, se humilhou, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer. Então os anjos olharam para isso, para esse amor, para essa humilhação, e louvaram a Deus. Grande é o amor de Deus. Amém? Por quem? O texto fala bem assim, né? Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Grande é o amor de Deus pelos homens, a quem ele quer.
Agora preste atenção, irmãos. Porque o escritor de Hebreus, deixa o dedinho aí, né? O escritor de Hebreus fala bem assim, né? Volte lá em Hebreus. Vamos prestar atenção no que os anjos estão falando aí. Porque se você voltar lá em Hebreus, o texto fala bem assim, vamos ler de novo o versículo de número 16, capítulo 2, 16. Pois ele, Jesus, evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E aí os anjos, amém, olhando esse amor de Deus, a humilhação de Cristo, do verbo se fazendo carne, amém, como o profeta, né, falou, um menino nos nasceu, amém, foi nos dado um menino, amém, e o governo está sobre os seus ombros, e seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, amém? Então os anjos olharam isso acontecendo e glorificaram a Deus. Olha o amor de Deus para com os homens a quem Ele quer bem, aleluia. Eles olham isso, eles não foram alvo desse amor, mas eles glorificam a Deus pelo amor de Deus, pelo seu povo, porque os anjos falam bem assim, entre os homens a quem Ele quer bem. Aí tem duas opções, né? Trabalhando com lógica, amém? Ué, será que os anjos estão falando assim, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, significa que Deus quer o bem de todos os homens? Será que é isso que os anjos estão falando? Ou será que Deus quer o bem de alguns homens entre a multidão que existe? Lembre-se, você vai falar assim, não, pastor, Deus derrama chuva e sol sobre todos, amém? As plantas nascem, o gado dá cria, dá leite, e os homens sobrevivem, Deus quer o bem de todos. Mas o contexto aqui não é a benevolência universal de Deus para com a humanidade, ou como alguns vão falar, a graça comum. Eu não gosto muito desse termo. Gosto mais de falar da benevolência universal de Deus. Amém? Porque eu creio que graça é exclusivo. De quem? Dos eleitos. Porque o contexto aqui por isso que eu li o número 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. E Jesus veio nos salvar de quê? Da fome? Jesus veio nos salvar dos problemas sociais do mundo? Jesus veio nos salvar da ira santa de Deus. Ele veio nos dar a vida eterna. Agora a pergunta é, a vida eterna é dada a todos? Então o que os anjos estão dizendo aí é que glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Então da multidão dos homens, há aqueles a quem Ele quer bem. Bem para quê? Para a salvação. Não bem para alimentar, não bem para dar alegrias humanas, amém? Mas o bem para salvar. E isso condiz exatamente com o que o escritor colabora com o final do versículo, com o final do versículo 16, que diz assim, mas socorre a descendência de Abraão. Amém? Ele salva quem? Socorrer aí tem a ver com o quê? Com salvação. Não é socorrer para livrar de algum problema nesse mundo. É mais do que isso. É socorrer, salvando. Salvando o quê? Da ira de Deus Pai. Amém? E Ele salva quem? Aqueles que do mundo Ele quer bem. Ou seja, quem são esses? A descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? Será que é apenas os judeus? Ou seja, aqueles que na carne são seus descendentes? Não. São os da fé. Amém? Os da fé. Ou seja, aqueles que mediante a fé. Amém? Por graça mediante a fé. São salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Por isso Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala sobre isso. Gálatas, capítulo de número 3, abre lá. Gálatas, capítulo de número 3. Que coisa linda, não é, irmãos? É o Evangelho. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 7 ao 9, diz bem assim. Sabei, pois, que os da fé. Amém? Então, quem é a descendência de Abraão? É os da carne? São os judeus? Não. São os da fé, porque ele completa. Sabei, pois, que os da fé é que são quê? Filhos de Abraão. Descendência de
Abraão. Amém? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todos os povos, de modo que os da fé, ou seja, a descendência de Abraão, são abençoados com o crente Abraão. Abençoados com o quê? Com a vida eterna. Amém? Porque o menino nos nasceu. Amém? Ele se humilhou, se fez homem, amém, para ser o salvador do seu povo, a quem ele quer bem para salvação. Aleluia? O irmão está entendendo até agora? Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, o capítulo de número 2, ele é maravilhoso, pois derruba por terra qualquer tentativa de se dizer que Jesus não foi 100% homem. Porque o escritor de Hebreus, em todo o capítulo 2, ele está inspirado pelo Espírito Santo, está falando de natureza. Amém? Da natureza humana. Amém? Ou seja, mostra claramente que quando Jesus se humilhou, amém? E se revestiu da nossa carne, ele se fez homem genuíno. Amém? Para que houvesse unidade de pessoa em duas naturezas. Ou seja, como Deus se revela na sua Escritura? Como Deus trino, não é? Deus Pai, o único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas na pessoa do Deus Filho está duas naturezas em uma pessoa. Ou seja, o Deus Filho sempre foi eternamente 100% Deus. Amém? Mas ele, a partir do momento que se revestiu da natureza humana, se tornou 100% homem. Amém? Então, na pessoa do Filho, amém, existe a natureza divina, ele é 100% Deus, e ele é 100% homem. Isso tem que ficar bem claro para nós, para que a gente não venha cair em heresias antigas, que já foram derrubadas por terra pelos homens de Deus no passado, mas que sempre tem alguém que se levanta com essa conversa fiada. Amém? O que o escritor de Hebreus está nos ensinando é que na pessoa do Filho de Deus encontramos um irmão em virtude da comunhão da nossa comum natureza. Por que ele é nosso irmão? Porque ele teve a mesma natureza. Amém? É isso que o escritor de Hebreus está falando no capítulo 2. Amém? Que na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, encontramos um irmão em virtude da comunhão da nossa comum natureza. Ele também é 100% homem. Se somos também homens, ele pode ser irmão daqueles que ele se fez igual. Amém? Glória a Deus por isso. O versículo de número 17, volte lá para Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 17. Amém? 2,17. Vai falar bem assim. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, ou do seu povo. Olha, preste atenção, o texto diz bem assim: por isso mesmo convinha, amém? Era necessário, amém? Que era propício, amém? Né? Que em todas as coisas se tornasse semelhantes aos irmãos. Preste bem atenção, irmão. Nós começamos a meditar em Cristo, amém? Nós elevamos a nossa mente em Cristo. Quando você medita pela fé na natureza humana de Cristo, né? Você está lá na sua casa lendo a Bíblia e você vê o verbo se fez carne. E aí você começa a meditar nisso, né? Que o verbo, o Filho de Deus se fez carne. Você está meditando o quê quando você está meditando nesse versículo de João? Na natureza humana. Ele se fez homem. Amém? Quando nós meditamos na natureza humana de Jesus Cristo, duas coisas devem vir à nossa mente. Mente essa que é a mente de Cristo. Amém? Duas coisas devem vir à nossa mente. Primeiro, a essência da carne.
Amém? Não há dúvida. Jesus Cristo era homem como nós. Por isso que João, lá na sua epístola, vai falar: aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, João ali está sendo bem específico, ele é homem. Então a essência da carne, ele não era nada fora do comum em relação a nós, ele não era diferente, andando na rua sem pregar a palavra de Deus. Alguém poderia olhar para Jesus e falar: ali vai um pecador, porque ele não era diferente. Tanto é que na penumbra da noite, Judas falou: eu vou dar um beijo nele. Ele era igual aos seus irmãos, os apóstolos, ele era igual, ele não era diferente, não era mais alto como Saul. Amém? Ele não era nada, ele era homem de dores, e nele não víamos formosura nenhuma. Então, Jesus Cristo, a sua essência era a essência do homem. Amém? Ele era um ser humano como qualquer um de nós. Mas há uma outra coisa. Amém? Quando nós meditamos na natureza humana de Cristo, não é somente a essência da carne, mas devemos pensar nos afetos e sentimentos. Amém? Jesus Cristo não se revestiu só da nossa própria carne humana, no quesito corpo físico, mas também de todas as emoções afetivas que são inerentes ao homem. Amém? Vou repetir. Jesus Cristo não se revestiu só da própria carne humana, no sentido de corpo físico. Ele fez isso. Mas também de todas as emoções afetivas que são inerentes ao homem. Quando você vai lá em João, você não precisa abrir, um dos versículos mais curtos da Bíblia, João 11:35, diz: Jesus chorou. Ele viu a tristeza de Marta, de Maria, com a morte do seu irmão Lázaro. Amém? E o texto é claro: Jesus chorou. Você chora, irmão? Jesus chorou. Amém? Você se alegra? Diz que Jesus cantou salmos. Amém? Ele se alegrou também. Amém? Você tem lutas e dificuldades? Ele foi homem de dores. Amém? Ele passou por tudo isso. Abre lá em Marcos, capítulo de número 10. Então não é só uma questão de Jesus se tornar homem como nós fisicamente, mas os afetos e sentimentos que nós temos também estavam sobre eles. Amém? Sobre ele. Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17 ao 21. Marcos 10, 17 ao 21. Olha que texto maravilhoso. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, olha o que o texto fala, o amor. E disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Jesus amou. Você ama a sua família, irmãos? Jesus amou. Amém? Como você amou. Amém? Quando você prega o evangelho, querendo a salvação da sua família, Jesus não amou. Amém? Da mesma forma que você ama. Amém? Então Jesus, ele teve, se podemos ampliar isso com temor e tremor, ele teve o mesmo corpo nosso. Amém? Ele era 100% homem. Amém? Uma vez eu vi um filme muito antigo, acho que década devia ser 60, porque já era colorido, ou então a tecnologia coloriu. Mas o ator que fez o filme, muito antigo mesmo, Jesus realmente parecia um robô. Amém? Não tinha emoções nenhuma. Não é isso. Amém? É claro, irmãos, que os filmes de hoje em dia querem retratar Jesus como um
um hippie, também não é isso. Amém? Ele era um homem, como qualquer um de nós. Amém? Só não pecou, mas chorou como nós choramos. Amou como nós amamos. Amém? Sentiu as mesmas fraquezas que nós sentimos. Você sente fome? Ele sentiu. Amém? Você se sente cansado depois de um dia de trabalho? Jesus também sentiu e dormiu. Amém? Ele teve sede. Dá-me de beber, mulher samaritana. Amém? Porque se soubesse com quem está falando, amém? Daria de beber essa água aí do poço. Eu daria a água da vida. Amém? Por quê? Porque ele era 100% Deus, mas teve sede. Ele poderia dar a água da vida como Deus, mas como homem, ele sentiu sede. Você sente sede, irmão? Jesus também sentiu. Amém? Que coisa maravilhosa. Então é isso que nós devemos ter em nossa mente quando meditamos sobre a natureza humana de Cristo. Quando olhamos pela fé ao nosso Senhor e irmão, e vemos os mesmos sentimentos, fraquezas, amém? Angústias que temos sobre ele, que se fez carne, e sabedores que em tudo ele venceu, sem nunca ter pecado, amém? Temos o que, irmão? Grande consolo e alívio, amém? É isso, que coisa maravilhosa é o texto bíblico para nós. Olha a preocupação de Deus conosco, amém? Quando nós olhamos para Cristo, falamos assim, ele passou fome, eu estou passando fome, mas ele venceu, amém? Ele chorou, eu estou passando por tantas dificuldades, eu estou chorando, mas Jesus venceu, amém? Ele amou, eu amo tanto a minha família, eu quero tanta salvação dos meus. Ele amou e ele venceu. Então nós temos esse consolo, esse alívio, sabemos que podemos nos achegar a ele, amém? Podemos nos achegar a ele com nossas demandas, amém? Com os nossos medos, e sem medo de sermos rejeitados por ele, pois ele se tornou o quê? Misericordioso e fiel, sumo sacerdote. É isso que o texto fala. Ele amou como nós amamos, ele chorou como nós choramos. Então nós podemos nos achegar a ele sem medo de sermos rejeitados. Por quê? Porque ele se tornou fiel e misericordioso, sumo sacerdote. Não tenha medo de ir a Cristo em oração. Não tenha medo de se aproximar do seu Senhor e irmão, porque ele sabe das suas fraquezas. Ele passou por todas elas. Ele sabe dos seus sentimentos. Ele conhece tudo. Ou seja, irmãos, Jesus apaziguou a ira de Deus sobre nós e nos deu o quê? A paz. Amém? Ele nos socorre, nos restaura quando caímos. Amém? Nos liberta, protege e guia. Essa é a função do sumo sacerdote, do rei, do profeta. Vou repetir. Ele, Jesus, apaziguou a ira de Deus sobre nós. Propício, nas coisas propícias a Deus. Não é o que o texto de Hebreus fala? Que lemos lá, versículo de número 17. Amém? Então ele apaziguou a ira de Deus sobre nós e nos deu o quê? A paz. Ele nos socorre, nos restaura quando caímos, nos liberta, protege e guia. Ele é fiel e misericordioso, sumo sacerdote. Ele cura as nossas feridas. Preste atenção. Porque outra coisa tem que ficar clara. Jesus Cristo não tinha a menor necessidade de passar por alguma experiência humana a fim de conhecê-la pessoalmente ou conhecer pessoalmente a emoção da misericórdia. Porque alguém pode pensar assim, Deus não conhecia o que é chorar, Deus não conhecia esse tipo de sentimento, então ele se fez homem para conhecer. Não, não é isso. Jesus não passou por essas experiências para ter experiência de alguma coisa. Amém? Não é isso. Amém? Entretanto, amém? Ele, Jesus, jamais nos teria persuadido da sua bondade. Por isso, irmãos, que o islâmico, por exemplo, nunca vai ter o consolo que nós temos.
Há muitos anos atrás, eu já contei, eu sempre repito as mesmas histórias, né? Mas um islâmico falou bem assim para mim: o nosso Deus não se fez carne, nosso Deus não falou com prostituta, nosso Deus não foi no banheiro. Falou bem assim, arrogante, né? Ele se acha melhor do que uma prostituta, está vendo? Autojustiça, né? Quer dizer, ele falando lá do Deus imaginário dele, ele fala: meu Deus não fez isso, meu Deus não fez aquilo. Olha o consolo que nós temos. Nosso Deus falou com a prostituta. Nós somos melhor que uma prostituta? Somos miseráveis pecadores. Então ele fala conosco. Aleluia. O consolo que o evangelho verdadeiro nos traz é diferente de tudo que tem aí em matéria de religião. Porque o nosso Deus, ele é o meu Deus. Ele é, o cristianismo verdadeiro não é uma religião abstrata, como todas as religiões. Ele é o meu Deus. Ele passou pelas coisas que eu passei. Aleluia. E isso, quando ele fez isso, ele demonstrou o quê? O quanto ele é bom. Amém? Ele passou e nos persuade pela fé da sua bondade, seu amor, da sua prontidão em nos socorrer. Amém? Se não fosse ele, nós não conseguiríamos passar pelos nossos infortúnios. Amém? Mas ele passou pelos nossos infortúnios. Então nós podemos pedir socorro a ele. Isso é maravilhoso. Não é que ele precisou passar por experiências para saber o que é. Ele fez isso por amor. Amém? Para mostrar: eu amo vocês. Olha a minha bondade por vocês. Eu me coloquei na condição de vocês. Venci por vocês. Venham a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Por quê? Porque eu sei. Eu fiz isso porque eu os amo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Irmãos, se isso não te encher de fé, o que pode nos encher? Na caminhada cristã que nós temos. Que isso possa nos encher de fé na nossa caminhada cristã nesse mundo. Pois Cristo é caro. Nesse mundo tereis aflições, não é isso que ele fala? Mas ele não termina aí. Tem de bom ânimo. Eu venci. Amém? Ele fala: não adianta. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês teve aflição, eu tive mais do que vocês. E eu venci. Confia na minha bondade. Por isso que Pedro fala assim, né? Para os leitores, para nós e para os leitores da carta dele. Vocês têm experiência de que Deus é bom? Em um dos versículos da primeira, acho que é da primeira carta, da segunda, agora me faltou, me perdoe. Vocês têm experiência de que Deus é bom? Porque Deus é bom. Ele se fez carne para que nós tenhamos essa fé. Ele passou por tudo que passei. Aleluia. Para mostrar o quanto ele é bom para comigo. Amém? Ou seja, irmãos, nada nos sobrevém sem que o Filho de Deus, Jesus Cristo, já o tenha experimentado. Amém? Tudo que venha sobre nós, Jesus Cristo já experimentou. Amém? Porque ele se fez homem. Amém? Em sua própria pessoa. Ele, quando se fez homem, ele já, tudo que nós vamos enfrentar nessa caminhada aqui, Jesus, como homem, já passou na sua caminhada aqui. Para que nós pudéssemos, para que ele já passou, para que ele pudesse sermos solidário e nos ajudar efetivamente. Não é abstrato, ele nos ajuda. Vá a Cristo. Nós nos esquecemos que na caminhada que nós temos, durante as lutas, nós esquecemos que Ele está disposto a nos ajudar. Aleluia! Que Ele está com os braços abertos aos seus irmãos. Amém? Nunca devemos nos esquecer disso. Podemos sim, irmãos, pela fé, sem medo, dizer que Jesus Cristo, nosso irmão, sofre conosco as nossas próprias dores. Amém? Ele nunca nos abandona. Amém? Quando você estiver passando por alguma luta, irmãos, por algum sofrimento, não tenha dúvida.
Jesus está passando por você. Amém? Ele nunca te abandona. Aleluia? Isso é maravilhoso demais. Amém? Ele nunca te abandona. Podemos falar isso pela fé, com certeza. Aleluia. A experiência que Jesus teve, vou usar o termo experiência, mas os irmãos já entenderam, ele não fez isso porque ele precisava, mas ele fez por nós. Amém? Para demonstrar o quanto ele nos ama. Mas a experiência que Jesus teve de nossas aflições, amém? Dos nossos sentimentos, amém? Fez dele um fiel sumo sacerdote. É isso que o texto fala, capítulo de número 17. Amém? Cheio de compaixão e que pode interceder, aleluia, ou implora o auxílio divino do Pai em nosso favor. Amém? O que era a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento? É aquele que fazia a ligação entre Israel e Deus. Amém? Então, e intercedia pelo povo. Amém? Né? Diante de Deus em oração. Entrava no Santo dos Santos. Amém? Para interceder por Israel. Em Cristo. Amém? Nós temos esse sumo sacerdote que intercede por nós e pede o auxílio do Pai em nosso favor. Amém? É isso que Jesus faz. Ou seja, irmãos, quando em oração entregamos nossas lutas, pecados, lembra-se que nós estamos de vez em quando estudando o livro de Jonas, amém? Né? Lançamos os nossos pecados nas profundezas do mar, lançamos sobre ele, amém? Né? Jonas tipifica Cristo, amém? Quando lançamos nossas lutas, nossos pecados e aflições a ele, sobre ele como sumo sacerdote, Jesus, nos leva consigo para o interior do Santo dos Santos. Aleluia! E como que ele faz isso? Como que ele nos leva para o interior do Santo dos Santos de Deus? Em virtude da nossa comum natureza. Aleluia! É assim que ele faz. Em Cristo estamos reconciliados com Deus. Nele podemos nos achegar a Deus sem medo, em total confiança. Amém? Então, o sumo sacerdote no Antigo Testamento só ele entrava no Santo dos Santos. Amém? Em Cristo nós entramos junto com ele. A superioridade, né? O escritor de Hebreus vai falar da superioridade da nova aliança, aleluia, né? Do sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Porque lá o sumo sacerdote entrava sozinho. Aqui em Cristo nós entramos junto com ele. Porque também somos feitos o quê? Sacerdócio real. Aleluia. Nós entramos junto com ele na presença de Deus Pai quando nós oramos secretamente ao Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Vamos para o último versículo, versículo de número 18. Abra lá. Volte lá em Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 18. Amém? Diz bem assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Já estamos indo por fim. O texto fala assim, o versículo de número 18, ele apenas vai fechar, amém? O raciocínio pela fé, amém? E qual é o raciocínio do escritor de Hebreus e o que ele está nos ensinando aqui? Que nós, como igreja, nós, como povo de Deus, nós individualmente, amém? Como pedras vivas da construção que é a igreja, o corpo de Cristo, nós precisamos do auxílio do nosso irmão. Amém? Vá a Cristo. Ele é seu Senhor e irmão. Nós precisamos do auxílio dele. Amém? Porque o texto é claro, né? Olha o versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer. Então nós precisamos do socorro do nosso Senhor e irmão. O versículo 16 fala assim, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre o quê? A descendência de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Os da fé. Se você é da fé,
Amém? Se você professa Cristo, se você foi alcançado por graça mediante a fé, você precisa do auxílio de quem? Do seu Senhor e irmão Jesus Cristo, porque Ele está disposto a te socorrer. Nós necessitamos disso. Graça sobre graça. Qual é o nosso problema? Outro problema do povo de Deus é que diante das lutas, das tentações, das dificuldades, nós tentamos resolver tudo com o nosso braço. Maldito homem que confia no outro homem. Amém? Que coloca a sua força. Não é que nós devemos desconfiar dos outros totalmente. Não, que confia na sua própria força. Nós nos esquecemos disso. Nós esquecemos que Jesus está conosco e nós tentamos resolver com as nossas forças. Quando nós deveríamos o quê? Pedir auxílio. Ser totalmente dependentes do nosso Senhor e irmão Jesus Cristo. Aleluia. É isso que o escritor de Hebreus está falando. Busque ajuda. Amém? Porque Ele está com os braços estendidos. Você não está sozinho. Amém? Glória a Deus. Seja nas provações ou tentações, Ele é o nosso porto seguro, Jesus Cristo. Seja nas tentações ou nas provações, Ele é o nosso porto seguro. Aí você vai falar, calma aí, pastor. O texto aí não está falando de provações. Não é isso? O texto fala aí, ó. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Como é que o Senhor agora vem falar de provações? Amém? Se a palavra aí no texto é tentação. O ensinamento que nós temos aqui é o seguinte: por que eu estou falando de provações? Porque a palavra no grego, né, traduzida para nós como tentação, poderia ser também traduzida como provação. Amém? É a mesma palavra. Amém? Então, o que vai distinguir é o contexto. Amém? Né? Se estivesse traduzido aí, não sei, provavelmente é tentação, está nas suas Bíblias, mas poderia estar escrito aí. Amém? Eu creio que tentação aqui é melhor, porque socorre. Ele nos socorre. Mas poderia ser, a tradução poderia estar assim, ó, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido provado. Amém? É poderoso para socorrer os que são provados. Não estaria errado. Amém? Não estaria errado se estivesse no lugar de tentados, provados aí. Porque a palavra tanto pode ser traduzida como tentado, como provado. Agora você vai falar assim, então qual é a diferença entre provação e tentação? E preste bem atenção. Nosso Deus não é Deus de confusão. Abraão sabia que estava sendo o quê? Provado por Deus. Amém? Preste bem atenção. Você sabe quando é provação e quando é tentação. Amém? E qual é a diferença? Provação vem de Deus. Amém? Provação vem de Deus. E nos leva e tem a intenção de nos moldar a imagem de quem? De Cristo. Eu estou passando por uma situação. Como eu sei se é tentação ou se é provação? Isso que eu estou passando está me moldando a imagem de Cristo? Então é provação. Amém? Está me conduzindo a isso? Porque qual é o desejo de Deus Pai? E o que Ele faz conosco? Nos molda a imagem de Cristo. E tentação? Vem de quem? De Satanás. Amém? Ele é o tentador. Amém? Por isso que Tiago fala o quê? Quando alguém for tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Ele a ninguém tenta. Amém? Porque Ele mesmo não pode ser tentado. Amém? Ele prova o seu povo, mas Ele não tenta ninguém. Por quê? Porque a tentação nos leva e tem a intenção de nos separar de Deus. Amém? Nos levar ao pecado. Amém? E da expressão exata do seu ser, a saber, Jesus Cristo. Quando nós pecamos, nós estamos sendo o quê? Diferentes de Cristo que nunca pecou. Então qual é a diferença de provação para tentação? A provação vem de Deus. E ela quer nos moldar a imagem de Cristo. Amém? Tentação, ela vem de Satanás. E a intenção é nos fazer diferentes de Cristo. Amém? Ficou bem claro? Amém? Em ambas, Jesus nos socorre. Amém? Na tentação, botando o inimigo para correr de nossas vidas. Amém? E na provação, nos ajudando, aleluia, pela misericórdia de Deus, passarmos por elas. Amém?
Glórias a Deus por isso. Em ambas, Jesus se fez vencedor por nós. Aleluia. Por isso que Paulo fala, somos mais que vencedores. Amém? Como, pastor? Tanto nas tentações como nas provações. Somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. É por isso que temos a garantia da vida eterna. Não há tentação que nos possa separar do amor de Deus. Aleluia. Porque o Senhor nos transforma à imagem do Senhor, do seu Filho. Então eu termino com o que Paulo afirma lá em Romanos 8,37. Aleluia. Romanos 8,37 nós terminamos por hoje. Romanos 8, versículo de número 8,37. Paulo fala bem assim. Em todas essas coisas. Amém? Pela misericórdia de Deus podemos falar. Em todas essas coisas, ou seja, nas provações, nas tentações. Amém? Em todas elas. Amém? Seja o que aconteça. Amém? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amou de tal maneira, irmãos, que se fez homem. Amém? E passou por tudo que nós passamos para nos socorrer em todo momento da nossa caminhada. Esse é o seu Senhor. Esse é seu irmão. Esse é o seu sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Salvador. Coloque-se de pé, vamos orar.